Como pagar menos impostos em 2026 ou até zerar os seus impostos. Vídeo diferente hoje, dividir para você em 6 partes, tá? Nos seus investimentos, na sua empresa, recebendo dividendos, na sua declaração anual, na sucessão e também os meus comentários finais. Bora nessa, deixa seu like e já prepara a caneta que esse vídeo vale muito pro seu bolso. A gente começa aqui no bloco 1, investimentos. Os investimentos isentos de IR para pessoa física. Existem 5 grupos principais de ativos aqui que são isentos de imposto de renda para pessoa física no Brasil. LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário do agronegócio. CRI e CRA, o certificado de recebíveis nessas mesmas áreas, mas como eles não têm garantia do FGC, acaba aumentando muito o seu risco. Dividendos de FIIs e FIAGROS, fundos imobiliários e do agronegócio listados na bolsa e a poupança. Também as debêntures incentivadas de infraestrutura. Quem investe em qualquer um desses ativos aí não paga imposto sobre o rendimento disso, talvez até você já saiba, certo, Bruno? Certo. Mas tem uma novidade importante esse ano, ó. Vamos lá. Esses mesmos investimentos também ficam de fora do imposto mínimo dos R$600 mil por ano, sabia dessa? Esse imposto novo aí, o IRPFM, que é a soma de todos os seus rendimentos do ano, salário, aluguel, dividendo, lucro da bolsa e rendimento de aplicação, incluindo aqueles que são tributados na fonte. Olha que absurdo. Se a soma passar de R$600 mil, o governo aplica uma alíquota progressiva que cresce até 10%, que é o teto ali para quem passa de R$1.200.000. O governo compara esse percentual mínimo com o que você já pagou de imposto. Se faltar, aí você tem que pagar a diferença. A lei deixou claro, poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, FII, FIAGRO e também as debêntures incentivadas ficam de fora dessa soma. Atenção para um ponto que muita gente confunde, o CDB não está na lista. Como o imposto já retido pode ser abatido no cálculo, o CDB não necessariamente gera imposto extra sozinho, mas ele pode sim empurrar você para dentro da regra dos R$600 mil ou aumentar a alíquota mínima aplicada sobre a base total. Olha só, hein? E sempre tem que declarar, né? Sempre tem que declarar. Não é porque você não vai pagar imposto que você não tem que declarar. Exatamente, né? Pontos diferentes. Fundo de renda fixa comum e ETF de renda fixa também entram. Para quem tá perto ali da casa dos R$600 mil por ano, ter a carteira pesada em CDB ficou caro, meu amigo. E em renda variável também tem isenções valendo. Em ações, as vendas de até R$20 mil por mês em operações comuns são isentas. Sabe o que é operação comum? Que não é day trade, né? Que é compra e venda em outro dia. Porque o day trade não tem essa isenção. Se tiver lucro no mês, paga 20%. ETF e fundo imobiliário também não entram nessa isenção, tá? Para eles, qualquer lucro da venda é tributado. Em cripto, vendas totais de até R$35 mil por mês podem ficar isentas, mas esse limite aí considera todas as criptos vendidas no mês somadas. E isso desde que você opere em uma corretora brasileira. Essa isenção quase morreu no ano passado. O governo tentou empurrar a infame 1303 ali para acabar com ela, mas a medida acabou caducando no Congresso em outubro. Porém, todas as exchanges que tiverem usuários brasileiros vão precisar entrar no mesmo jogo. É o que eu estou explicando nesse vídeo aqui. E por falar em criptos, só um detalhe, tá? Tem 20% de desconto nas taxas para você comprar os seus primeiros bitcoins para sempre. Sempre que você comprar, vai levar mais para casa. Link no primeiro comentário. Em imóveis, 2 regras antigas continuam de pé. A primeira, se você vende um imóvel residencial e usa todo o dinheiro para comprar outro residencial dentro de 180 dias, fica isento do imposto sobre o ganho, mas vale uma vez a cada 5 anos, tá? E a segunda, quem tem um único imóvel e vende esse imóvel por até 440 mil, também pode ficar isento do imposto sobre o ganho de capital, desde que não tenha vendido outro imóvel nos últimos 5 anos. Aí tem a diferença aqui, Bruno. Diferente da regra dos 180 dias, nesse caso não precisa ser imóvel residencial. Entendi. Para fechar o bloco dos investimentos, Previdência Privada. O PGBL é um plano que tem uma vantagem grande para quem ganha bem. O que você coloca nele pode ser deduzido da base de imposto de renda até o limite de 12% dos seus investimentos, aliás, dos seus rendimentos tributáveis no ano. Na prática, você paga o imposto agora sobre uma base menor. Para usar essa vantagem, você precisa fazer a declaração completa e também contribuir para a Previdência Oficial, como o INSS ou um regime próprio. E quanto maior a sua faixa de imposto, maior tende a ser o benefício imediato. Olha só, quem está aí na faixa, por exemplo, de 27,5%, costuma ser quem mais vai sentir essa economia. Mas cuidado que isso não é isenção, tá? É adiamento de imposto. No PGBL, quando você resgata, o imposto vai incidir não só sobre o rendimento, mas sobre o valor total.
Só que ainda assim vale a pena se você colocar no papel. E tem outro cuidado importante, ó, o PGBL reduz a base do imposto de renda normal na declaração completa, mas pela lei atual não dá para você dizer que ele tira você da conta lá dos 600 mil de imposto mínimo. Essa regra aí do IRPF-M, ela parte da soma dos rendimentos recebidos por ano e a contribuição ao PGBL não aparece entre as exclusões lá dessa base. Se você escolher a tabela regressiva, cada aporte vai ficando com uma alíquota menor com o passar do tempo. Depois de mais de 10 anos de acumulação, aquele dinheiro pode chegar a menor alíquota, que é 10%. Já o VGBL é diferente, tá? Ele não dá dedução de imposto na hora do aporte. Ele serve mais para quem faz declaração simplificada e também costuma ser usado em planejamento sucessório, mas não é blindagem mágica, tem coisa melhor aí para você fazer, eu vou falar já já. E o que mudou? O decreto 12499 criou um IOF de 5% sobre aportes de pessoa física em VGBL. A partir desse ano, se a soma dos aportes em VGBL passar de 600 mil reais por ano, mesmo em seguradores diferentes, tá? O IOF incide sobre o que exceder esse limite, então o PGBL ficou de fora dessa mudança. Agora vamos falar da sua empresa, vamos falar agora do regime tributário. A primeira coisa que você tem que fazer é essa, né? Na prática, os 3 principais caminhos são Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional vai até 4.800.000 por ano de receita bruta no mercado interno. Acima disso, a empresa sai do Simples e normalmente vai para o lucro presumido ou real. Mas atenção que o lucro presumido também tem limites e restrições. Se a sua empresa passar de 78 milhões de reais ou cair em alguma obrigação legal do lucro real, né, aí você não tem escolha. A carga total muda muito de um regime para o outro, então não dá para ficar olhando só a alíquota. Tem que comparar também faturamento, margem de lucro, folha de pagamento, os impostos e a atividade da empresa. Para quem está no Simples e presta serviços sujeitos ao fator R, vale acompanhar isso ali todo mês, tá? Porque o cálculo compara a folha dos últimos 12 meses com o faturamento dos últimos 12 meses também. E se o fator R for igual ou maior que 28%, a empresa pode cair no anexo 3, cuja alíquota nominal começa em 6%. Se ficar abaixo de 28%, vai para o anexo 5, cuja alíquota nominal começa em 15,5%. Para serviços técnicos e intelectuais como medicina, engenharia, consultoria, advocacia e algumas atividades de tecnologia, sair do anexo 5 para o anexo 3 pode significar economia de dezenas de milhares de reais por ano, mas isso precisa ser calculado direito porque depende do KNAI, da atividade real e do que efetivamente entra como folha para fins do fator R. Em 2026, a relação entre prolabore e dividendos precisa ser revista, tá? Porque dividendos pagos por uma mesma empresa para uma mesma pessoa física residente aqui no Brasil, acima de 50 mil reais no mês, passam a ter retenção de 10% na fonte. E passando desse limite, a retenção incide sobre o total distribuído no mês, não só sobre o que passou de 50 mil. Olha o perigo, hein? Mas não adianta transformar todo o lucro em distribuição, tá? Prolabore é uma coisa, lucro é outra. Prolabore é remuneração pelo trabalho do sócio, sofre IR pela tabela progressiva, também tem contribuição previdenciária. Em alguns casos, especialmente no lucro real, o prolabore pode reduzir o lucro tributável da empresa, mas no simples e no presumido o efeito é diferente. Então, a composição entre prolabore, dividendos e despesa precisa ser calculada direitinho ali, caso a caso. Uma ferramenta possível quando fizer sentido de verdade, olha essa, Bruno, o aluguel da pessoa física para a pessoa jurídica. Dá pra fazer isso, tio? Se o sócio é dono do imóvel onde a empresa funciona, ele pode alugar esse imóvel para a própria empresa. O aluguel pode ser despesa da PJ desde que o imóvel seja usado na atividade, o valor esteja a preço de mercado, exista o contrato, né, e o pagamento também seja real. Mas o efeito tributário depende do regime da empresa, né? No lucro real pode reduzir o lucro tributável, no simples e no lucro presumido o efeito é bem menor ou indireto. E no CPF do sócio esse aluguel é tributado pela tabela progressiva, podendo ou não ter retenção na fonte, ou seja, é legal, mas tem que fazer conta direitinho aí, não é economia automática. Olha como é complexo o nosso carga tributária e tudo. É isso aí, por isso que você está inscrito aqui no canal, por isso que você ligou o sininho e obrigado por estar aqui com a gente. Outra ferramenta possível é a distribuição desproporcional de lucros. Sabe aquele cara que tem 1% na sua empresa, mas ele não ganha 1% do lucro, ele ganha um dinheiro a mais? Ganha mais, é o sócio, no papel é 1%. Né? Isso, ele tem menos equity, mas ele tem mais revenue share. Agora eu falei bonito, ó, louco, participação nos
nos lucros, nas receitas. Se você tem uma empresa limitada, os lucros podem ser distribuídos fora dessa proporção das cotas, desde que isso esteja previsto no contrato social e faça sentido dentro da realidade da empresa, né? Para famílias que têm mais de um sócio real na empresa, grife real aí, isso pode fazer diferença no planejamento tributário. A esposa não é o real. Então, por quê, Bruno? O pessoal anda falando aí, estão falando nas redes sociais, será que basta você colocar sua avó, seu cachorro, papagaio como sócio para distribuir e não cair naquela regra lá dos 50 mil? Será? Será, hein? A minha função aqui é dizer coisas que talvez você não queira ouvir, mas eu sou obrigado a te dizer que se os sócios forem de fachada, se não tiver justificativa empresarial ou se a distribuição for montada só para escapar do imposto mínimo, o risco fiscal vai aumentar bastante. Agora vamos para a parte dos dividendos. A regra nova é a seguinte: quando uma mesma empresa paga mais de 50 mil em dividendos no mesmo mês para a mesma pessoa física aqui no Brasil, todo o valor distribuído naquele mês fica sujeito à retenção de 10% na fonte. Esse limite é por CPF, por CNPJ pagador por mês. Então, em alguns casos, dá para organizar ali a distribuição em parcelas mensais para você não passar do limite. Mas cuidado, não basta só pagar parcelado no banco. A lei também fala em creditamento, ou seja, se a empresa reconhece tudo de uma só vez para o sócio e paga depois, pode dar problema. E tem outro detalhe simples: 50 mil por mês dá 600 mil por ano, segundo a matemática, né? Então, se a empresa tem 700 mil para distribuir para um sócio, não dá para pagar tudo no mesmo ano em parcelas de 50 mil, claro, né? O excedente teria que ficar para outro ano ou cair em algum mês acima do limite com uma possível retenção. Mesmo ficando abaixo da retenção, o sócio ainda precisa olhar a soma anual por causa do imposto mínimo dos 600 mil. Não é fácil, não. Para quem tem um patrimônio maior, vale conhecer a holding. Então, a famosa holding, Bruno. Essa daí todo mundo fala, né? Todo internet, mundo fala. Né? Para passar imóvel de um para o outro. Né? Isso, é uma estrutura usada para organizar o patrimônio, fazer sucessão patrimonial, sucessão familiar, blindagem do patrimônio, participação em empresas, reinvestimentos. A holding é como se fosse uma empresa que pode ser dona de outras empresas, imóveis ou participações em outras empresas. E uma vantagem é que a distribuição de lucro da empresa operacional para uma holding brasileira, PJ para PJ, ela não sofre retenção mensal dos 10% criadas para dividendos pagos a pessoas físicas. A holding também pode reinvestir o dinheiro em ativos, imóveis e participações, além de pagar despesas próprias da sua atividade. O que não dá é usar a holding aí como se fosse a conta pessoal da sua família, né, meu amigo? Se você tem cônjuge e filhos como sócios, isso precisa ser real. Cada CPF pode sim ter seu próprio limite mensal, mas só faz sentido se essas pessoas forem sócias de verdade, com participação econômica verdadeira, contrato bem feito e contabilidade organizada. E essa realmente pode ser uma armadilha, porque holding montada ali só para economizar imposto, sem substância, sem separação patrimonial, sem movimentação real, é convite para dor de cabeça. Se tiver confusão entre o dinheiro da empresa e o dinheiro da sua família, ou se a estrutura for artificial, a Receita pode sim questionar você, cobrar imposto retroativo com multas e juros de brinde. Então, se você pensa em construir uma holding patrimonial, como inclusive eu fiz para minha família, deixo para você à disposição a minha consultoria de investimentos, o link está na descrição, para a gente bater um papo aí e entender se isso faz sentido ou não para o seu caso, porque não tem receita pronta, tá? Tem caso em que a holding ajuda muito e tem caso que só vai criar custo, burocracia e risco. Então, deixa que eu estudo isso com você se você precisar. Agora vamos falar em como pagar menos imposto na declaração anual. E por falar nisso, a gente já está entrando aqui na reta final, né? O prazo para declarar o IRPF 2026 termina em 29 de maio. Estamos falando em quase um mês, né, Bruno? Tá por aí. Quase um mês, é isso aí. Se você tem ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, enfim, né, muitos ativos na bolsa, fazer tudo na mão vai aumentar muito o risco de erro e malha fina também, né? Dá para fazer manualmente? Dá, mas aí eu acho que gostar de sofrer é coisa que eu nunca mais fiz na minha vida, sabe? E é muito mais arriscado, né? Porque você tem que calcular o preço médio, tem os CNPJs dos fundos que você não pode errar, das ações também, os proventos, que é um rolo danado, um vai para cada lado, então o risco seu fica muito grande. Para essa parte, eu indico para você uma ferramenta chamada Grana App. Ela tem uma função de declaração automática, ela calcula e dá uma organizada ali nos dados da bolsa para gerar um arquivinho pronto para você importar dentro do programa oficial do IRPF com os campos já preenchidos. O Grana App
é a única solução de IR que recebeu investimento da B3, então ela é recomendada pela própria Bolsa Brasileira. Eu uso, eles são nossos parceiros aqui no nosso canal e por isso mesmo, se você quiser assinar o plano mais grana anual, você leva 25% de desconto utilizando o cupom que está aparecendo aqui para você. E ele dá dicas também para você diminuir o imposto, né? Exatamente, já que o assunto do vídeo é pagar menos imposto, o Grana tem um otimizador de IR, dá até para você reduzir ou até zerar o seu imposto de renda mensal na bolsa por meio da isenção legal. Então, se você também curtiu, link com desconto no primeiro comentário para você assinar. Ainda na declaração, também existem despesas dedutíveis na declaração completa. Saúde não tem teto, mas precisa ter comprovação, tá? Consulta, exame, plano de saúde, hospital, dentista, gastos médicos dedutíveis entram aqui. Se você puxar, inclusive, a pré-preenchida, já vem lá. Recomendo muito que você faça isso. Educação tem teto de R$ 3.561,50 por pessoa por ano e só vale para educação formal, tá? Escola, faculdade, pós, ensino técnico, tecnológico, curso de inglês, transporte escolar, uniforme, material didático, nada disso entra, tá? Que pena que não entra. Então, cada dependente declarado dá uma dedução de R$ 2.275,08 por ano. Mas atenção, se você inclui um dependente, tem que fazer o que também? Nós já falamos isso nesse vídeo que tá aqui em cima. Tem que declarar também os rendimentos dos dependentes, bens e dívidas dele, se houver também, né? Se tiver filho dependente no seu imposto de renda, não pode estar também da sua esposa. Perfeitamente, nada de clonar o cidadãozinho. E o INSS ou outra contribuição para a Previdência Oficial também pode ser deduzido. Agora vamos falar de como organizar a transmissão do patrimônio pagando menos imposto dentro da lei e evitando inventário caro, demorado e cheio de conflito. O principal imposto aqui é o ITCMD, que é estadual e incide sobre heranças e doações. A reforma tributária mudou a regra, tá? O ITCMD agora deve ser progressivo conforme o valor transmitido. O teto nacional continua em 8%, mas cada estado precisa adaptar a sua lei. Estados que ainda tinham alíquota fixa, como São Paulo, precisam mudar para um modelo progressivo. Em alguns estados, a alíquota máxima pode chegar a 8%, que pode dobrar o imposto se você tem um patrimônio maior. Então, cuidado com São Paulo, que pelo menos por enquanto tem projetos diferentes em discussão, inclusive com proposta de teto de 4%. E uma estratégia clássica é a doação de cotas da holding com reservas de usufruto. Os pais transferem um negócio chamado de nua propriedade, Bruno? Nunca ouvi das falar. Cotas aos filhos. Nunca ouvi falar. Antecipando a sucessão, mas eles mantêm os direitos econômicos e poderes definidos em contrato enquanto eles ainda estão vivos. Isso diminui o imposto? Tem uma janela temporal aqui justamente nessa transição, por isso que esse ano é muito importante para quem está pensando em fazer hold. A gente falou nesse vídeo que está aqui em cima. O possível ganho fiscal também, Bruno, é antecipar a doação antes da lei estadual ficar mais pesada, então seja por uma alíquota maior, seja por base de cálculo mais próxima ao valor de mercado. Esse ano está mudando muita coisa. As normas gerais do ITCMD reforçaram a apuração pelo valor de mercado. Então, em holds, especialmente patrimoniais, as cotas que antes muitas vezes eram avaliadas pelo patrimônio líquido contábil, agora podem passar a ser calculadas por um valor econômico mais próximo ao do mercado. E isso pode aumentar bastante a base de imposto. Mesmo assim, em vários estados ainda pode compensar antecipar essa doação, né? Mas isso precisa ser calculado caso a caso, porque depende do estado, do tipo de bem, da estrutura da holding, da idade dos doadores, da composição familiar e também do custo de manter essa estrutura. Outra ferramenta importante de sucessão é o seguro de vida. Seguro de vida com beneficiário nomeado tem 3 grandes vantagens. Não entra no inventário como herança, costuma ser pago diretamente ao beneficiário e a seguradora normalmente tem até 30 dias para pagar depois da entrega completa dos documentos. E a terceira, como seguro de vida não é considerado herança pelo Código Civil, em regra, ele não entra na base do ITCMD. Para a família que não tem liquidez ali na hora da partilha, né, porque você precisa ter esse dinheiro ali para liberar tudo, o seguro de vida pode ser uma mão na roda, resolver um problema prático enorme ali, dinheiro para advogado, cartório, impostos, despesas, enquanto o inventário não anda. Só que também não existe solução mágica, tá? Se o beneficiário estiver mal definido, se tiver disputa familiar, se a pólice estiver desatualizada ou se a contratação tiver algum problema, pode dar briga mesmo assim
e as leis estaduais mudam também. Então, seguro, holding e doação em vida precisam ser revisados de tempos em tempos e feito por um profissional competente. Bom, mas e aí, o que fazer com isso tudo, Bruno? Pois é, e agora? Aquele imposto mínimo dos 600 mil reais por ano limita várias dessas estratégias aqui para quem tem alta renda. Então, quem está bem acima disso aí precisa combinar várias frentes, né? Ativo isento, holding bem estruturada, distribuição de dividendo planejada, doações dedutíveis e também planejamento sucessório. De novo, conta com a gente aqui, a nossa consultoria Lumen, para te ajudar em qualquer coisa que você precisar desse universo financeiro aí. Carteira de investimentos, planejamento sucessório e planejamento tributário também. Conta com a gente. E aí, muita coisa num vídeo só, né? Falei que valia o seu like, a sua inscrição no canal e vem ver também esses vídeos aqui que a gente tá falando sobre imposto de renda, o que mudou esse ano para você correr aí e tirar esse BO aí da sua frente o mais rápido possível.